Boa noite. Então, hoje, dando continuidade ao nosso programa Sem Dor Experts. O programa Sem Dor Experts é uma parceria do Laboratório Cristália com a Faculdade Simpen, através do nosso braço institucional filantrópico, que é o Instituto PEN Brasil e o projeto Caminho Sem Dor. Hoje, nós vamos falar de terapias implantáveis no tratamento da dor crônica. Terapias implantáveis, a gente vai falar do cateter epidural totalmente implantável e da bomba intratecal de infusão de fármacos. Apesar de serem mais conhecidos e mais utilizados na prática para a dor oncológica, há também aplicabilidade principalmente para dor de difícil controle, por exemplo, paciente com osteoporose difusa, com múltiplas fraturas, espondilite anquilosante também faz parte, né? Síndrome pós-laminectomia e outras situações bem complexas de se tratar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Marcelo de Barros, eu sou médico anestesiologista, tenho área de atuação em dor e medicina paliativa e tenho a honra de ser o próximo presidente da Sociedade Brasileira para os Estudos da Dor, né? Quando você fala de tratar a dor, acho que você já deve ter visto esse slide aí algumas vezes, você tem que ter acurácia e precisão. Não adianta você fazer um diagnóstico fantástico e errar na prescrição, do mesmo jeito que não adianta você acertar a prescrição para diagnósticos equivocados. Ainda mais com terapias que custam dinheiro, não são terapias baratas, e para procedimentos que colocam sim o paciente em risco, e você tem que medir exatamente o tamanho da decisão que você vai tomar com esse paciente. Qual que é o fundamento? Agora, Carlos, por quê? Por qual razão que a gente vai usar terapias implantáveis, são mais caras, são mais difíceis de lidar, requer um conhecimento médico maior, se eu posso prescrever medicamento por via oral? Tudo bem. Só que o nosso principal medicamento são os opioides. Os opioides, eles são a base do tratamento da dor no câncer. Isso não se discute. Trata a maioria dos pacientes? Trata a maioria dos pacientes. Só que 30% dos pacientes que fazem uso de terapia opioide por via oral, eles não vão tolerar a terapia por efeitos adversos relacionados a essas drogas. Por que que isso acontece? Nós temos receptores opioides no corpo todo. Seria muito bom se a gente tivesse uma morfina super inteligente, que quando você prescrevesse ela, ela ia direto no receptor, me só da via ascendente, ou fazer controle só de nocicepção. Mas não é, ele vai agir na pele, ele vai agir no sistema endócrino, ele vai agir no intestino, ele vai agir em vários outros receptores opioides que você tem no corpo inteiro. Então, isso gera uma grande quantidade de efeitos adversos, que muitas vezes ele não é tolerado por alguns pacientes. Qual que é uma prática muito comum que a gente tem? Dar medicamentos adjuvantes para controlar, não um sintoma ou algo que o paciente tem, mas para controlar o efeito adverso do uso de opioide, porque é impossível, às vezes, você retirar o opioide de algum desses pacientes. Dos efeitos adversos mais comuns, a constipação talvez seja o mais prevalente e o que os pacientes mais reclamam. Retenção urinária, náusea, prurido também está na sequência. E o que que a gente sabe, né? Quando você tem sintomas mal controlados, o seu paciente ele não vai ter uma morte digna, ou seja, ele não vai ter uma morte boa. Ou seja, a questão da boa morte, né? Pelo menos uma morte com sintomas controlados, qualidade de vida, então, e também para a família posteriormente, né? Pacientes que têm uma qualidade de morte ruim, a quantidade e a incidência de luto prolongado é muito maior. Então, a gente tem aí duas terapias. Quando você não tem ou tratamento por via oral ou tratamento intervencionista não foi suficiente, que é a bomba intratecal e o cateter epidural, né? Então, quando você vai tratar a dor, principalmente em pacientes complexos, você tem várias vias. Você tem a via oral, você tem a via transdérmica, a via intratecal, intravenosa, intramuscular.
Só que esses dispositivos, eles não são uma terapia em si. Eles são uma maneira que existe a gente dobrar a farmacologia. Ou seja, quando você engole um medicamento, ele tem que chegar no estômago, ser absorvido, metabolismo de primeira passagem, volume de distribuição, até ele chegar no receptor. Então, o que esses dispositivos fazem? Eles entregam o medicamento diretamente na biofase, ou seja, diretamente aonde ele precisa agir, né? E o que acontece com pacientes muito complexos, como os pacientes oncológicos? Ele pode ter caquexia, ele pode ter alterações fisiológicas, ele pode ter insuficiência renal, pode ter neuropatia, pode ter alteração do terceiro espaço, pode ter alteração desabsortiva, pode ter estase gástrica. Então, o medicamento por via oral, ele não vai chegar de maneira tão perfeita no sistema nervoso central para ter ação. Às vezes o paciente toma um comprimido e fica lá boiando no estômago. Por quê? Porque o paciente fez quimio, ele está com estase gástrica, ele está sarcopênico, você tem aí um sem número de condições clínicas que podem levar a isso. Então, quando você burla, né, ou seja, quando você encontra uma maneira tecnológica de ultrapassar esse limite, você consegue sim atingir níveis terapêuticos nesses pacientes. E qual que é a vantagem da via? Quando você usa morfina por via oral, 300 miligramas de morfina equivale a 1 miligrama intratecal e 10 miligramas por via oral. Nossa, cara, mas é muito, é muito. Por quê? Você entrega, ou seja, você pula toda aquela absorção medicamentosa, você entrega diretamente onde o medicamento precisa estar. E virtualmente, né? Mas na prática a gente vê isso também, você tem menos opioide circulante na periferia. Se você tem menos opioide circulando na periferia, tende-se a ter menos efeitos adversos. Então, o racional do uso da via epidural e da via intratecal é farmacológico puro. Ou seja, a gente tem uma maneira de dobrar a farmacologia em pacientes complexos. Né? Em pacientes complexos. Carlos, mas isso é para todo paciente? Claro que não. Claro que não. Você tem paciente que você vai conseguir, talvez a maioria deles, tudo bem. Talvez a maioria deles você vai conseguir controlar a dor durante todo o processo de doença. Alguns outros pacientes não, você não vai conseguir controlar a dor durante todo o processo de doença. Alguns pacientes que você não conseguiu controlar a dor, você tem um alvo. Você pode fazer uma neurose de Planck, uma neurose de Selic, uma neurose tipo gástrica, você pode fazer uma cimentoplastia, você tem uma quantidade grande de procedimentos intervencionistas que você pode fazer e aliviar o sofrimento desse paciente. Mas, para alguns pacientes, você não tem um alvo terapêutico. Você vai queimar o paciente inteiro? Não tem como você queimar um paciente inteiro. O paciente não está tolerando medicação, o que você vai fazer? Né? Então, você vai deixar esse paciente com dor? Você vai entupir de medicamento, apesar dos efeitos colaterais? Você vai internar ele para procurar fazer outra terapia? O que você vai fazer? Qual conduta você vai fazer para manter o controle desses pacientes? Então, às vezes, é bem complexo você conseguir tratar pacientes difíceis, né? Então, uma das opções que a gente vai falar é a bomba intratecal. Então, o que a bomba é? Ela é uma opção terapêutica para casos de dor refratária e espasticidade refratária. O que é dor refratária? Dor refratária é aquele paciente que mantém dor, apesar de todo o tratamento disponível ter sido aplicado, e você não tem alvo para outras terapias. Não quer dizer que ela é só intratável, às vezes ele é refratário, às vezes o paciente ele não tolera a medicação, mesmo em doses mais baixas, que é uma dificuldade, às vezes, de entendimento. Nossa, cara, mas esse paciente só toma 90 miligramas de morfina. Por que vai indicar uma bomba para ele? Porque ele não tolera tomar nem 40. E a morfina é eficaz para ele. Mas a morfina é eficaz para a maioria dos pacientes. Então, as maiores indicações são dor intratável, né? Efeitos colaterais de opioides. Pronto.
Aí você tem síndrome de dor crônica, como eu tenho uma paciente com osteoporose, múltiplos fatores, tem paciente com espondilite anquilosante, tem paciente com fail back, por exemplo, fail back surgery syndrome, que é síndrome pós-laminectomia. Outros pacientes eu ainda não tenho. Eu não tenho nenhum paciente com síndrome complexa regional. Eu prefiro a opção número 1, é peletor. E para espasticidade, que eu já implantei bom para espasticidade, mas a pedido, não foi paciente meu, né? A maior vantagem é o quê? Ela pode dar uma dosagem pontual estacionária, reduz sim efeitos adversos, né? Você pode ter doses intermitentes para quando o paciente precisa ou para tratar breakthrough, né? Então, ele entrega o opioide diretamente na biofase, né? E você pode ter um controlinho que o paciente aperta em casa e ele vai receber dose. A desvantagem é um procedimento invasivo, né? Tem um potencial de complicador de todas as cirurgias, é mais difícil de interromper o custo e a dificuldade de formação. Não é um procedimento que você faz assim à torta direito. Você precisa ter um nível de formação melhor, né? As contraindicações são as básicas, mas a mais importante que precisa saber é metástase na coluna vertebral com comprometimento do canal. Porque com comprometimento do canal, você perde a dinâmica de líquor, então você não consegue a distribuição correta da medicação. Você acaba tendo concentração, aí você não tem efeito terapêutico, acaba tendo mais efeito adverso. Como é uma tecnologia relativamente nova e pouco acessível, você não tem uma literatura assim. Você tem o PAC, né, que é o Polyanalytic Consensus Conference, que você seguia por ele. Mas com o PAC, a gente tem algumas críticas a ele, porque o que a gente vê em bomba hoje é muito medicina baseada na veemência, né? Medicina baseada na veemência é aquela assim, eu já fiz tantas dessa, funciona, tem que fazer assim. Então, eu acho que a gente precisa ter mais estudos, precisa ter mais protocolo, precisa ter mais conhecimento a respeito da aplicabilidade, sim, né? Então, mas tudo bem. Você está lá com o paciente, você entendeu que ele tem indicação. No caso, o nosso paciente tem de dor no câncer. Se ele tem dor no câncer, você não tolera a medicação por via oral, você não tem o alvo terapêutico para fazer outros procedimentos intervencionistas. Ele pode ser, sim, um candidato a bomba tecal se ele tiver mais de 6 meses de vida. É claro que isso é muito difícil de medir a vida de alguém, né? Até a nossa é difícil, imagina no doente, né? Então, o que que a gente funciona nesse respeito? Você tem critérios clínicos, não cabe aqui abordar nessa aula, mas você tem critérios clínicos de fazer o Palliative Prognostic Index, onde você vai ter, sim, uma previsibilidade, pelo menos para responder para o convênio, quanto tempo de vida você espera aquele paciente sobreviver, né? Aí você faz um bloqueio teste. O bloqueio teste ele é fundamental para esses casos por duas maneiras. Uma, que você consegue ter uma predição se aquilo vai realmente funcionar. E a outra é para você calcular a dose, né? Então, você pode fazer bloqueio teste com morfina, com hidromorfona que a gente não tem no Brasil, esconotil, fenatil, fentanil, buprocaína, baclofeno, whatever. Basicamente, a gente faz com morfina, né? Então, só que tem um detalhe. Alguns bloqueios dão negativo. Quando o bloqueio dá positivo, a chance da bomba funcionar é absurda, né? Ela é bem grande, assim, o paciente teve alívio, havia... Você não está testando se a droga funciona para aquele paciente. Você sabe que ela funciona. O paciente tomou morfina oral, ele melhorou. E às vezes você não está conseguindo atingir a dose por via oral, né? E os que dão negativo, você também não é um preditor absoluto que você não funciona. Tem que ver a dose, tem que ver se foi bem feito, tem que repetir. Então é muito difícil você não implantar por causa do bloqueio negativo, porque você pode ter feito a hack mal feita, pode ter distribuído bem, pode ter sido dose suficiente, né? Eu ouvi falar, cara, a gente faz dose com 100 microgramas de morfina. Cara, 100 microgramas de morfina é 30 miligramas por via oral, né? Então, às vezes, a dose foi insuficiente. Você vai usar depois lá 600, 700 de infusão diária, você fez 100. Então, tem que calcular a dose. Como que a gente faz aqui, né? Então, aí, voltando lá, aquela medicina por veemência, né? Que não é uma medicina correta, mas é o que tem para hoje, né?
Normalmente a gente calcula a dose oral esperada, reduz essa dose em 50% e espera pelo menos um melhor de 50% da dor, ou pelo menos uma redução das doses de resgate, né? E faz intratecal no paciente, né? As doses variam de 150, 200, até 400, 500 microgramas de morfina intratecal. Então, você já dilui essa concentração de morfina, injeta no paciente, deixa no internado, obviamente, suspende a morfina oral, ou medicamento opioide que estiver tomando oral, e acompanha esse paciente aí por 24, 72 horas. Se ele teve uma melhora de pelo menos 50% da dor, você pode considerar que o seu bloqueio teste foi positivo e solicitar o implante da bomba. As opções terapêuticas que a gente tem no Brasil, elas são bem menos que disponíveis, por exemplo, no PAC. O padrão A é morfina. Eu uso morfina, bupivacaína e clonidina, na maioria das vezes, inicialmente. Depois, conforme a evolução da doença, se o paciente tem uma dor mais segmentar, eu uso sulfentanil ou fentanil. Depende de paciente por paciente. Você tem uma linha de raciocínio para isso. Mas, inicialmente, é sempre morfina, bupivacaína e fentanil. Eu uso a bupivacaína isobárica. Tá? Aquela bupivacaína da RAC mesmo. Né? O Ziconotide, que é um potente bloqueador de canal de cálcio, a gente não tem no Brasil, uma pena, poderia ter. Né? As doses, elas variam. As doses variam bastante, né? Então, você tem as doses de início e a dose máxima. Teoricamente, você pode fazer até 15, gente, 15 miligramas de morfina intratecal equivale a 4.500 miligramas de morfina oral. É inimaginável o negócio. O paciente que maior dose que eu usei até hoje foi 1,2 miligramas dia, que dá aí 360 de morfina oral. Só que a gente usa aqui, eu sempre misturo, né? Eu sempre coloco pelo menos a bufacaína junto, né? Então você potencializa. Consigo imaginar um paciente com uma dose dessa. Aí você tem outras doses, como sulfentanil, como o fentanil. Cada droga ela tem um comportamento na infusão intratecal diferente, né? O que é importante dizer é que o fabricante da bomba no Brasil é o mesmo, praticamente no mundo inteiro, você deve ter 3 ou 4 marcas só. No Brasil só tem 2, mas controlável só tem uma, só tem a bomba feita pela Medtronic. E eles recomendam que a bomba seja sempre abastecida só com morfina e ziconotide. São as únicas 2 prescrições que são liberadas pelo FDA. Enfim, eu nunca coloquei só morfina numa bomba. Então, eu estou dentro desses 80% aqui de uso off-label, mas você tem amplo respaldo na literatura para a composição de drogas. A técnica de implante, né, que os intervencionistas gostam muito de avaliar, não é tão simples. A gente sempre coloca o paciente de decúbito lateral, eu faço com hack. Prefiro fazer com hack. Tem gente que faz com local sedação, tem gente que faz com geral. Por que eu faço com hack? Eu acho mais seguro para o paciente. Segundo, quando você faz a hack, você já faz uma dose de morfina intratecal. Aí você não precisa acelerar o rotor da bomba para ela fazer uma dose prime tão rápida. Então, eu deixo uma dose prime um pouco mais alargada. Então, eu diminuo um pouco o meu risco de intoxicação e já melhoro o paciente de imediato, né? Então, a técnica é sempre decúbito lateral. Você marca na pele, né, o pedículo, né, 2 níveis abaixo da onde você vai funcionar. Na verdade, você tem 3 alvos, né? O pedículo de L5, de L4 ou de L3. Se você pegou o de L5, você vai L3, pegou o de L4, vai L2, pegou o de L3, vai L1. Aí você faz aqui a punção na pele, né? E vai caminhando em direção à borda da lâmina 2 níveis acima, que é L1, você vai caminhando até a borda da lâmina de L3. Você tocou na lâmina, você dá uma escorregadinha e põe o paciente em lateral. Então, mais ou menos, essas aqui são as imagens. Tem que ficar um pouco angulada para o catéter poder correr melhor, né? Então, aqui é a imagem do ponto de entrada na pele, aqui é a imagem do toque na lâmina. Você dá lateral, você deu a lateral, você faz uma hack com uma agulha de 14 gauchos. É isso mesmo.
né? Já tive uns 3 casos de cefaleia só, até hoje. Você fez a punção, na hora que você tira, volta ali, evidentemente. Aí você vai progredir o catéter até o nível que você entende que seja terapêutico para aquele paciente. Normalmente, o que eu recomendo? Eu faço a punção, a ponta do catéter, sempre tem que acompanhar, eu sempre coloco a ponta do catéter igual eu colocaria o eletrodo medular. Por quê? Mais para frente, você não sabe como é que esse paciente vai evoluir. Você pode, por exemplo, precisar de sulfentanil, né, que é uma dose mais potente. O sulfentanil ele é mais lipossolúvel, então ele vai impregnar muito no segmento. Então, se você não tiver com catéter no segmento certo, não vai funcionar, né? Então, sempre caminhar aí conforme a necessidade do paciente pelo dermátomo da medula. Então, você caminha aí com o catéter até você colocar ele onde você precisa. Colocou o catéter, você tira o guia e o momento mais tenso do procedimento é esperar essa gotinha aparecer aqui na tua frente, né? Então, aí depois que essa gotinha apareceu, você está lá. Aí você tem que fixar o catéter na aponeurose do músculo paravertebral. Você fixa o catéter com esse dispositivo aqui, né? E depois que você fixou ele lá, você vai tunelizar ele para a borda anterior do reto abdominal. Aí você vai lá, abastece o tanque da bomba. Esse abastecimento depende da dose do paciente, tá? Mas independente do tempo, da dose, de 6 em 6 meses você tem que esvaziar ela e encher de novo. E você faz percutando, né? Fura a pele do paciente e acessa a bomba. Então aí você implanta ali no reto abdominal. Esse aqui é um paciente nosso aí, com a bomba que você precisou fazer tomografia depois, né? Olha o tumor aqui invadindo a medula. Então, aqui os pontos de implante conforme a dor do paciente. Então, assim, eu sempre recomendo que a ponta do catéter fique na altura que você entende que vai ser a principal dor do paciente. Como a maioria absoluta é abdominal, então você coloca a ponta do catéter em torno de T5. Sempre coloca ali T5, T6, T4 no máximo. Como todo procedimento médico, a bomba complica, é uma cirurgia num paciente frágil. Então, uma cirurgia no paciente frágil, independente da idade, ela comporta como uma cirurgia no paciente idoso, né? E a maioria das complicações relacionadas a procedimentos intervencionistas vem de bloqueio, de radiofrequência, até pela quantidade. Mas considerando que a quantidade é bem menor, você tem aí, por exemplo, manutenção da bomba, implante da bomba. Então, você tem, citado, né? Citado em que o implante, inclusive, 12%, manutenção. Então, você tem aí citado uma quantidade razoável de complicações relacionadas a esse tipo de procedimento. A principal complicação da manutenção da bomba é você olhar para encher uma bomba lá com 200 miligramas de morfina e errar um lugar, ela ficar debaixo da pele do paciente, você tem que manter internado um monte de dia, né? Então, você tem aí uma taxa de complicação, nesse estudo com N, de 209 pacientes, então você tem uma taxa, e não é uma taxa relativamente pequena, né? Então, você tem uma taxa, por exemplo, 77% só dos pacientes que não tem nenhuma complicação, alguns têm mais do que uma complicação. Graças a Deus, a nossa incidência está menor do que essa, né? Então, você tem complicações relacionadas ao implante, você tem complicações relacionadas à droga, você calculou errado, começou a infusão errada. Você tem complicações relacionadas ao dispositivo, tá? Lembrando que apesar da tecnologia ser absurdamente boa, você tem aí algumas possibilidades de complicação relacionada à bomba. É uma máquina, né? Então, você tem aí infecção, você tem seroma, você tem meningite, você tem cefaleia pós-punção. Eu tive uma paciente que eu tive que tirar por causa de cefaleia pós-punção. Depois que a gente implantou a bomba, uns 3, 4 meses depois, ela fez uma estabilidade, então a medula, o corpo vertebral mexia, ele ficou triscando ali, a duramata rasgou, né? A duramata rasgou, não teve jeito, aí teve que tirar a bomba. Você pode ter erro de infusão, você pode ter estrago da bomba, então você tem perigo? Claro que tem perigo, né? É raro também, claro que é raro.
Mas quando usada, eu sempre falo, não existe procedimento médico pior ou melhor, existe bem indicado e mal indicado. Quando bem indicado, é uma terapia absurdamente fantástica para você dar dignidade de vida para o paciente com doença avançada. Né? Então, nós temos que tomar aí cuidado com o pré-operatório, lembrando, né, que os pacientes, você tem que medir a condição clínica global deles, não a idade. Porque lembrando que o paciente oncológico, ele, apesar de às vezes ele ter a condição clínica jovem, ele tem uma condição, apesar de ele ser jovem, ele tem uma condição clínica ruim. Né? Então, você sempre avaliar o risco, né? A maioria dos pacientes é asa 3, ou alguns asa 2 ou asa 3. Eu gosto desse esqueminha de asa aqui, foi um residente meu que fez e guardei. Né? Outra coisa, é um procedimento de alto risco para sangramento, então você não faz ele em ambiente de sangramento. Lembrando que o paciente oncológico ele é um paciente já com complicações de coagulação, mas é um procedimento de alto risco. Tem que suspender a RS, tem que suspender a RS, tem que ver a questão da coagulação, tem que você pode fazer lesão do sistema nervoso central, lembrando que o paciente oncológico tem tendência trombolítica, então cuidado. Né? Infecção acontece mais com quem não cuida direito, evidentemente, mas acontece. E quando você tem infecção assim de parede, vale a pena dar antibiótico e tentar tratar. Se a infecção chegou na bomba, olha, não tem jeito, tem que tirar. Né? Senão você acaba complicando o seu paciente. A gente aqui, o que a gente faz hoje? Dá antibiótico, evidentemente, no pré, no pé, no pós, né? Toma muito cuidado com a ferida pós-operatória, dá banho no paciente com clorexidina, 2 banhos com clorexidina antes do procedimento, faz tudo certinho. Então, até hoje eu tive que explantar uma bomba por infecção. Né? Então, graças a Deus, a nossa incidência ela é bem baixa. O nosso maior medo é o granuloma de ponta de catéter. Graças a Deus ainda não tive nenhum, mas é uma complicação séria, porque se você não conseguir resolver tirando a morfina, lavando a bomba, tentando lavar com soro e tal, substituindo o interior da bomba por soro e tentar fazer aquilo ali rodar e diminuir o granuloma de ponta de cateter, não sobra outra alternativa a não ser explantar a bomba e às vezes tem que operar para tirar esse granuloma. Né? O manejo clínico, né, ela não é tão fácil assim. Né? Esse aqui, o nosso N de implante já passou de 100. Salvo engano, são 106, 104 ou 106 bombas. Só que eu não tive tempo de rever e algumas bombas eu não tenho o controle inteiro do paciente. Por quê? O serviço de referência, eles mandam o paciente, a gente implanta e devolve para o dono. Né? Então, acaba que a gente não acompanha todo o paciente. Fica ruim da gente colocar coisa que você só implantou e às vezes deu assistência só remota para algum colega que ficou por conta do paciente. Mas esses 89 são pacientes que foram catalogados. O que é importante saber? Você tem 3 tipos de infusão. Não tem uma melhor ou pior que a outra. Existe as que tem indicação, não tem indicação. O fluxo contínuo, ou seja, você calcula a necessidade diária daquele paciente e coloca aquilo em fluxo contínuo. Por exemplo, olha, esse paciente aqui ele vai ficar bem 500 microgramas dia de morfina. 500 microgramas é igual a 150 oral, só que eu acho que é muito mais. Né? Tudo bem. E você mantém ele com dose de resgate de morfina oral. Agora, não, esse paciente aqui, ele tem dor, mas ele tem mais dor quando ele vai levantar, quando ele vai tomar banho, quando ele vai trocar esse curativo. Então, não, então eu vou fazer um fluxo flexível. Então, o que acontece? Você mantém uma dose base, mas no horário pré-agendado, quando você programar a bomba, você programa isso, olha, às 8 horas da manhã, eles levantam ele, então eu vou dar uma dose maior. Coloquei ele até de propósito, 15h15, eles dão um banho. Então, vou dar uma dose maior. Qual que é a dificuldade disso? Você tem que ter um contato, um acerto muito grande com o cuidador, com a família. Por quê? A bomba, ela é super inteligente, ela faz tudo, mas tudo que você manda. Então, se você programar para 15 para as 4, dar uma dose maior de morfina para aquele paciente, porque naquele momento eles vão dar banho, se eles não derem banho nele ou deixar para outra hora, você vai dar uma dose mais alta de opioide, que às vezes o paciente nem precisa naquele momento,
E na hora que ele for tomar, a dose já passou, né? Então, tem que ser muito bem ajustado isso. E você tem, isso aqui não é controlado pelo paciente, tá? E agora aqui você tem um controle parcial do paciente, que é a dose de infusão com a dose de resgate. O que é isso? Você dá um controle para o paciente e ele pode apertar aquele controle e a bomba dispara uma dose conforme o médico ajustou. O médico ajusta a dose que essa dose essa pode ser, e você ajusta também quantas vezes ele pode aplicar aquilo no dia e um intervalo mínimo. Por exemplo, olha, esse paciente ele pode tomar 6 doses por dia, mas a distância entre uma e outra tem que ser no mínimo de 2 horas. Então, o paciente não vai conseguir tomar 7 doses, 8 doses, ele vai tomar só 6, se ele precisar. E se ele aplicou agora, a bomba bloqueia por pelo menos 2 horas. Então, você vai conseguir fazer outra dali 2 horas. E quando você puxa o relatório, quando você vai reabastecer a bomba, quando você puxa esse relatório, você tem lá todas as aplicações, a data, o horário, quantos pacientes pediu. Então, é bem interessante. Não tem uma receita de bolo. Cada paciente se encaixa numa melhor, né? A dificuldade é que o controle custa dinheiro, né? Tudo que custa dinheiro entra na questão. Uns pode, outros não pode, aquelas coisas. As complicações que nós tivemos aí, ele é bem abaixo da literatura, né? Então, nós retiramos aí 9%, né? 8 bombas, do que a gente já colocou. Uma por fístula, né? Uma por infecção, e algumas por rejeição, e por aí vai. O que é mais interessante? 100% dos pacientes melhoram. 100%. Não tem uma terapia que dá 100% de melhora, né? O tempo, né, de permanência, o tempo máximo nosso é 37 meses, o tempo mínimo é 21 dias. Mas, Carlos, você falou ali há pouco na aula que precisa no mínimo 6 meses de vida. Eu sei, mas eu ia adivinhar que o paciente ia quebrar o fêmur e morrer com 21 dias. Entendeu? Então, o paciente foi para casa e quebrou o fêmur, né? Hoje, né? Muita gente fala, não, mas bomba é igual casamento. Realmente é. Né? Você não separa de um paciente, você pôs bomba e outra. Esse negócio de quem coloca a bomba que cuida, né? Então, ninguém olha o que o outro colocou, né? Então, você tem que ter um serviço aí, pelo menos, capaz de absorver o controle desses pacientes, né? Hoje a gente tem 22 pacientes, a data que está errada, você corrigiu isso que eu olhei hoje, 22 pacientes em controle, né? Ou seja, são pacientes em uso de bomba que precisam da clínica, né? As principais indicações é câncer de próstata e de mama, por motivos óbvios de metástase óssea, né? Desses pacientes, 2/3 já tinham feito aí algum procedimento prévio, né? Aqui é o esquema de um paciente, que eu peguei aleatório, né? E depois eu somei, acho que fui pegando aí paciente aleatório. Ah, não, tá anotado aqui, 17 pacientes, né? E fui somando, qual que é a dose de início e qual que é a dose final. Então, isso aqui tem uma estratégia aí de 63 dias. Então, depois de um tempo, o paciente fica com a dose aí ao redor de 700 microgramas dia, né? Lembrando que a bomba não é para qualquer paciente. Esse é o paciente que a gente enfrenta, né? Com tumores, invasão de víscera, invasão óssea, invasão de pelve, né? São pacientes bem mais complexos, né? Como se o paciente é um tumor filoide de sacro ilíaca, invasão óssea, né? Com bastante dor. Então, assim, múltiplas metástases, aqui é um paciente com a bombinha, né? Então, você tem aí vários, mais de 100 pacientes. No Brasil, a gente enfrenta a questão do custo, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Ótimo. A outra opção de tratamento para esses pacientes é o catéter totalmente implantado. Catéter totalmente implantado é uma terapia tão boa que eu escolhi ela para ser minha tese de doutorado, né? Escrevi o capítulo sobre ela no meu livro, né, que eu tratava de dor oncológica. Né? Então, a gente tem, e não é uma coisa nova. Por exemplo, a primeira notícia que você tem na literatura foi no 1974, lá em Boston, né, no Peter Mentor Brigham Hospital, onde eles implantaram um catéter de Omaha, né, na paciente. E ela tomou 50 aplicações, 20 pelo marido, e se manteve bem.
Também a gente tem dificuldade, só temos um fornecedor no Brasil, né, que é a Bebral, e o dispositivo é esse aqui. Traduzindo, ele é mais ou menos um portocate epidural, que você implanta na região peridural, também com técnica radiológica, né? Você tem que ver o que você está fazendo. E ele tem algumas diferenças da bomba. Primeiro, o custo, né? Aí, aqui é a ponta do cateter, aqui a fratura. Ele é bem mais barato que a bomba. Segundo, a curva de aprendizagem, né? Depois de tanto ensinar, você acaba vendo que você precisa mais ou menos, a curva de aprendizagem dele é em torno de 3 catéteres. 3 catéteres, um anestesista, um neurocirurgião, um médico de dor consegue aprender a implantar ele. E outra vantagem que tem, você consegue segmentar e personalizar o tratamento mais fácil que o da bomba. Né? Por exemplo, esse paciente aqui, um paciente emblemático nosso, ele tinha essa metástase. Tinha um muro posterior lesado, então não tinha como fazer cimento. Ele tinha essa metástase. Ele tinha dor nesse lugar. Então a gente implantou a ponta do catéter bem próxima da metástase. Então ele tomava uma dose a cada 3 dias, né? Então você tem aí a visão mostrando aí realmente está no espaço epidural, aqui o catéter com um pouco de contraste por dentro, né? E aqui o outro paciente, aqui a entrada do catéter, aqui a posição confirmada com contraste, e aqui outra metástase. Então, mesma coisa. Então, você consegue controlar o paciente pela posição da ponta do catéter. Você consegue personalizar um pouco o tratamento, né? Então, o dispositivo é esse aqui, só que ele não é controlado, né? Toda vez que você vai fazer uma dose, você tem que puncionar o paciente, né? Então, você coloca clinicamente, você tem 3 maneiras de colocar: cervical, sacral e tóraco-lombar, né? Eu tenho as três técnicas descritas, só não publiquei ainda, mas vou publicar. Para publicar tudo que a gente quer publicar, precisa de um dia de 50 horas. Como esse dia de 50 horas não existe, a gente vai indo para estação, né? Então, você tem técnica para cervical, técnica para tóraco-lombar e técnica para sacral. Aqui é a técnica para punção lombar e você coloca ele bem abaixo da 12ª costela. Por que bem abaixo da 12ª costela? Porque você precisa de um apoio ósseo na hora de funcionar, às vezes, né? Então, é um dispositivo muito interessante para pacientes complexos, né? E qual que é a outra vantagem desse catéter? Ele não tem relação com o tempo de vida. Você pode implantar ele, inclusive, para o paciente ir para casa. Ah, Casa, mas como é que eu vou ficar aplicando isso? Olha, a gente desenvolveu um protocolo aqui que a gente envolveu a saúde da família. Agora, se você tiver acesso, bomba elastomérica, entendeu? Você pode colocar uma bomba elastomérica conectada no cateter, você vai ter analgesia por uma semana, de maneira prática e segura. E o paciente pode se conectar, tirar, tomar banho, tudo. Fantástico, assim, para você conseguir controlar, às vezes, o paciente você não consegue de maneira tão simples. A gente tem um N de 38, por que que é menor que a da bomba? Porque, incrivelmente, a bomba você tem no SUS, o cateter você não tem ainda, né? Então, a maioria, né? A maioria para paciente com doença mais avançada, né? E tem todo tipo de ação. A taxa de melhora dele é superior a 70%. Então, 70%, 80% de controle aí de dor. O paciente tem uma melhora aí da escala de Ehron, ou seja, uma melhora de performance bem interessante. Ele complica um pouquinho mais, né? Eu já tive que retirar 3 por infecção, alguns por obstrução, né? 2 por obstrução, um que deslocou. E tem paciente que não tolera a infusão epidural, né? E teve um paciente que pediu para eu tirar. Até hoje ele não falou por quê. Aí tá lá com dor, né? A dose padrão que a gente fez, aqui é a dose do meu doutorado, tá? É 0,2 de ropivacaína com 2 miligramas de morfina. Como eu tinha que padronizar, para fazer estudo você tem que padronizar, a gente padronizou uma dose dessa diária feita pela estratégia de saúde da família. Uma dose diária feita pela estratégia de saúde da família e avaliou os resultados depois. Foi o que a gente fez no doutorado. Eu vou até apresentar aqui uma parte dos resultados. Como não publiquei ainda, só vou apresentar uma parte. As vantagens. Ela é uma técnica mais fácil que a da bomba, tem menor custo.
você pode variar e personalizar a dose, por exemplo. Tem paciente que você consegue controlar a dor dele aplicando uma vez por dia. Alguns tem que aplicar 2, 3 vezes por dia. Outros aplicam um dia sim, dia não. Outra grandíssima vantagem, ele é aplicável em fim de vida, né? Então, você tem aí até uma estratégia de deshospitalização, por exemplo, com o uso desse medicamento. É claro que tem risco? É claro que tem risco, né? O que dá mais medo na gente é erro de dosagem e erro de técnica, né, de aplicação, né? Então, tem que ficar bem atento aí com essas red flags. O risco de infecção, ele é real, né? Hematoma epidural nunca tive, abscesso epidural nunca tive, mas o risco de infecção, ele é real. Aí, eu gostei tanto que eu fiz aí a minha tese de doutorado, isso aqui já é material da minha tese de doutorado, a gente fez sobre o cateter, a gente avaliou, gente, fazer estudo com paciente oncológico, o tanto de variável que tem, eu vou te falar uma coisa. Tem um negócio interessante, quando você vai fazer doutorado, você acha que você vai ganhar o prêmio Nobel de Medicina, né? No final, você quer terminar, manter a dignidade e conseguir fazer alguma coisa, né? Acho que quem já fez aí, depois dos comentários, a gente conversa, é bem... Então, eu era para fazer com 40 pacientes, só consegui 32, por causa da pandemia, né? Antes da pandemia, eu tinha 26. Durante a pandemia, em 1 ano e meio pré-pandemia, eu consegui 26 pacientes. Nos 3 anos de pandemia, eu consegui colocar mais 6, né? Então, a gente foi seguindo os pacientes em 3 fases, e o desfecho final era o óbito foi de todos, né? Todos os 32 pacientes elencados no estudo morreram. Mas o que que a gente avaliou? A gente avaliou a efetividade do catéter, né? No grupo controle, a gente usou escada analgésica da OMS. Então, no grupo controle, a gente começou com 15 pacientes, só 3 pacientes, só 3 pacientes chegaram na fase final. Do grupo intervenção, 6. Mas esse aqui não é o mais importante. O que é o mais importante? A gente avaliou o paciente até o óbito, ou até sair do estudo, né? Qual que eram os motivos de sair do estudo? O principal era a falha terapêutica e óbito. Então, quando você pega o resultado do grupo controle, né, quando você pega o resultado do grupo controle, só por exemplo, 6 pacientes, 11 pacientes, perdão, não chegaram na fase final de vida com o uso do terapia oral. Ou seja, durante o tratamento, eles tiveram que ser submetidos a procedimento, alguma outra mudança terapêutica, alguma outra estratégia. Ou seja, o tratamento oral não foi suficiente. Dos 15 pacientes, só 3 chegaram até o óbito com terapia oral. Um paciente desistiu para estragar o gráfico, né? E 11 pacientes que tiveram que sair, ou porque não toleraram o tratamento por efeitos adversos, ou porque tiveram aí tratamento insuficiente. Do grupo do catéter, só um paciente a gente teve que fazer outro procedimento nele. Então, 16 pacientes conseguiram manter o tratamento com catéter até o óbito. Do grupo controle, não. Os pacientes tiveram que sair do estudo por motivos éticos óbvios, né? Você tiveram que sair do estudo porque o tratamento não foi suficiente, né? Então, o índice de eficácia da terapia oral, em consonância com a literatura, diga-se de passagem, para pacientes com doença avançada foi de 33%. E do catéter foi 94%, né? O que dá um odds ratio aí de 28,8, né? Ou seja, bastante. Enquanto do grupo de 15 pacientes, né, 14, né, porque não desistiu, 14 pacientes do grupo controle, 9 não conseguiram tratar, dos 17 do grupo de intervenção, só um que não conseguiu tratar, né? Então, é uma terapia extremamente eficaz para o controle de dor de pacientes, principalmente pacientes com doença avançada. Fora da dor oncológica, você tem, por exemplo, essa paciente, ela não tem síndrome pós-laminectomia, e ela tinha crise intermitente de dor, não conseguia, não tinha recurso nem para bomba, nem para eletrodo. A gente implantou um catéter nela que toda vez que ela tinha crise, a gente tinha pelo menos um acesso para fazer um tratamento mais adequado para dor.
Esse aqui é um tipo de paciente que a gente acabou usando, então, o paciente com sarcoma de coxa, com metástase paravertebral. Olha o tipo de paciente que essa tecnologia acaba que ajuda. Esse aqui é um paciente com destruição de pelve, né? Então, são esses pacientes que a gente acaba acolhendo aqui no nosso serviço, né? Ah, Carlos, qual que é melhor, a bomba ou o catéter? Não, não tem comparação. São duas terapias boas, com indicações mais ou menos iguais, mas momentos diferentes. Mesma coisa você comparar abacaxi com alface, né? Você tem da bomba, o principal é o custo, né? Que é a dificuldade, o custo, o nível de treinamento. O catéter, o custo é mais baixo, né? O nível de treinamento é mais baixo, só que você tem maiores riscos operacionais, né? Isso aqui é um algoritmo que eu mesmo fiz, está lá no meu livro, né? Pelo menos para a gente tentar racionalizar aí o implante do tipo de catéter e de bomba, né? Então, a conclusão é que a terapia intratecal ou epidural, ela é uma terapia funcional, eficaz para pacientes refratários. Não é uma terapia para qualquer tipo de pacientes, né? Sempre mantendo aí nosso recado, né? Que acho que quem trata dor no câncer não pode ser teimoso, né? Então, a gente tem que cuidar dos nossos pacientes. Alfenas, para quem não conhece, será um prazer recebê-los aqui. Mais uma vez, falando aí sobre a Faculdade de Simpen, que eu tenho muito orgulho de ser parte dessa história, né? Ajudando a construir a dor no Brasil. Quem se interessa por dor oncológica, nós temos um curso 100% EAD, que aborda desde tratamento clínico, tratamento intervencionista, são 50, 58 horas de aula, 100% EAD, e estão lá disponíveis para quem se interessar pelo tema de dor oncológica, né? Então, muito obrigado, me coloco à disposição para responder perguntas. Professor Paulo Renato está aí, que elegância, Estava no felicidade. Ortodor, cara. Eu cheguei aqui, peguei de 8h20 para frente, eu peguei essa aula. Então você pegou ela quase que inteira. Peguei quase todo, que é pontualmente 8h10. Hoje, Só hoje, perdi. hoje eu fui pontualmente 8h05, porque a aula era muito grande, aí eu Aham. não vou atrapalhar a vida das pessoas. Então, eu me coloco à disposição para perguntas. Quando não tem pergunta, a gente sempre fica naquela dúvida, né? Se a aula foi muito boa ou muito ruim, né? Porque aí você não sabe o que Então, que... eu posso fazer algumas perguntas para o senhor, que eu já estou aqui com elas prontinhas. Sim, senhor, No professor. catéter totalmente implantado, uma das dificuldades que a gente tem são as múltiplas punções no mesmo sítio, para poder fazer as injeções. Aí começa a dar umas feridinhas na pele, uma casquinha. Como é que você faz isso? Como é que você cuida da pele, né, para as injeções? Qual é a agulha que você escolhe para a punção do silicone? Como é que você faz essa gestão, cara? E outra coisa, às vezes são um paciente bem sensibilizado, a agulha ali na barriga dói, você coloca um, algum tipo de anestésico tópico para facilitar? Eu estou já adiantando as respostas que eu queria ouvir do Quer senhor. guiguinha? Quer guiguinha? Espera aí. Maurício, quer guiguinha? O Paulista quer guiguinha, deve ser neto. Prof, é, tem para todas as opções, né? Então, assim, cada paciente é uma realidade diferente. A gente orienta a enfermagem a tentar dar uma puxadinha no catéter para não funcionar sempre o mesmíssimo ponto. Essas pomadas cicatrizantes também ajudam bastante. Paciente que está sendo muito puncionado, excessivamente puncionado, a gente recomenda, quando possível, instalar uma agulha de Huber com bomba elastomérica, para reduzir o número de punções. O uso de lidocaína, gel, também ajuda. Você tem que colocar ela pelo menos uns 20, 30 minutos antes da punção ali para anestesiar bem a pele. Então, são todas as estratégias, né? Todas as estratégias. Você tentar movimentar o catéter um pouquinho para não funcionar sempre no mesmo lugar. O uso de xilocaína gel ajuda para alguns pacientes.
Casos mais refratários, paciente que às vezes está precisando de 3, 4 punções, colocar uma agulha de rubber, né? E deixar ela ali. Você pode deixar 3, 4 dias tranquilamente, se estiver bem protegido. E às vezes colocar uma bomba elastomérica, ou mesmo sem a bomba elastomérica, ela tem ali um prolongador que você pode usar, então você tem essas alternativas, né? E você deixa sempre injeções intermitentes ou eventualmente você cola ali uma elastomérica, ou só bota elastomérica em um hospital? Para paciente que está em casa, você bota elastomérica em alguma situação? Ó, eu só não boto elastomérica quando eu não tenho. Uhum, É ótimo para esse paciente. Às vezes você uhum, gasta um tempo para você equilibrar a dose, né? uhum, Então, como é uma terapia, uma mudança de via muito drástica para esses pacientes, você tem que equilibrar. Ah, obrigado, primo. Prazer ter você. Ah, eu vou responder isso aqui. Quando você tem uma mudança de via, né, de via muito brava, assim, que você tem que adaptar, você tem que se adaptar como médico e o paciente também. Então, os dois têm que se conhecer. Então, varia muito, professor Paulo, varia muito. uhum, Normalmente, eu prescrevo uma punção diária e eu avalio os resultados. Se o paciente está ficando sem dor, a gente tenta começar a pular a punção, sabe? Punção no dia sim, dia não. Então, não tem definição para isso. É cada um com a sua verdade, né? O Primo uhum, fez uma pergunta que eu gosto muito dessa pergunta, Primo, porque vai de encontro ao que eu penso de medicina da dor, vai de encontro ao que eu penso de tratamento de pacientes complexos. Ele perguntou qual que é o ponto da virada, né? Para o referenciamento do paciente oncológico, ainda no momento adequado, o implante de bomba. Ou seja, tem paciente que chega para a gente com indicação, só que está com indicação há tanto tempo que na hora que ele chega a gente não consegue implantar mais. O que eu vejo, para mim é muito claro isso. É má prática médica você postergar uma terapia que sabidamente tem a indicação e você precisa ajudar o paciente, né? Vou esperar. Então, Primo, olha só, quando você tem diagnóstico bem estabelecido, câncer de mama, câncer de próstata, câncer coloretal, câncer de pulmão, câncer de pâncreas, com múltiplas metástases, né? Que já falhou a uma linha de tratamento, por exemplo, ou com o diagnóstico, o diagnóstico está muito bem estabelecido, você tem uma linha de evolução dessa doença. Que o paciente já superou, por exemplo, uma média de dose de 60 miligramas dia de morfina, por exemplo. Né? Ou seja, ele já está um paciente com opioide forte, com alta dose. Eu considero alta dose quando você ultrapassa 60 miligramas dia. Mas o paciente está bem de condição clínica, tudo ótimo, ainda bem que ele está bem. Né? Então, eu considero o momento correto de plantar a bomba quando você tem múltiplos alvos de dor, um diagnóstico bem estabelecido, né? E você não tem um alvo terapêutico para terapia intervencionista mais simples. Então, independente da condição clínica do paciente, se ele estiver muito bem, melhor. Ele vai sofrer menos e vai aproveitar melhor a terapia. Então, se você tem mais de uma metástase, se você tem o diagnóstico bem estabelecido, se você já está usando mais que 60 miligramas de morfina, é um paciente para implante de bomba, se você não tem outra terapia, né? Então, eu vejo isso para mim muito claro, né? E sempre que eu discuti isso em qualquer congresso, qualquer coisa, nunca ninguém me convenceu do contrário. Eu acho que todos os pacientes que a gente posterga o implante, você condena esse paciente a viver alguns meses com sofrimento que poderia ter sido evitado, né? Agora, a dificuldade é esse paciente estar com a gente. Você já tem esse diagnóstico, você tem tudo muito bem estabelecido. Eu, por sorte, aqui o nosso serviço ele é muito bem alinhado com a oncologia, né? A gente conseguiu um protocolo que eu acho que favoreceu muito. O paciente ele é encaminhado para a clínica de dor a partir da primeira prescrição de opioide.
Então, o paciente recebeu uma dose de opioide, uma prescrição de opioide, ele é encaminhado para a clínica de dor. Então, a gente consegue pegar e acompanhar pacientes muito precocemente, e isso tem facilitado o, o implante. Então, eu considero que o mais precoce possível a partir do momento que ela seja indicada. A indicação para mim é essa que eu falei. Você acha que 100% das bombas têm que ser reabastecidas com o kit descartável da Medtronic, ou você acha que, dependendo da situação, um paciente de mais carência, em que esse kit é caro, como é que você lida com isso, cara? Isso dá para fazer off-label? Olha, o que o fabricante recomenda é que corta agulhas comuns cortam o silicone, né? É. Olha, eu sei, mas assim, cara, você não vai conseguir. Sempre que eu consigo, ou doação, ou o paciente, a prefeitura compra, o paciente arruma de outra maneira, a gente faz com o kit. Se não consegue o kit, eu tenho usado a agulha de raco mais fina que eu consigo, né? E de preferência aquela de ponta romba, me falhou o nome agora. Tô deixando de ser anestesista, né? É, ponta de lápis, né? Ponta de lápis. Eu uso Uhum, uma ponta de lápis 22, 23, até 26. Fica mais difícil, né? A punção, um gauge bem fino. Fica uhum, mais difícil a punção, mas você consegue funcionar assim, sem problema nenhum. uhum. Eu E acho uma ótima dica, Carlinhos. Nunca usei isso com a ponta ele de lápis. Achei uma ótima ideia. é o que eu uso para tentar preservar o silicone, né? Eu já perdi uma bomba por isso, viu? Por não estar usando o material correto. Mas o silicone rasgou, ela começou a vazar. Então, não é recomendação do fabricante, a gente sabe disso, mas é o que a gente tem para hoje, né? Então, você não pode deixar o paciente se abastecer e perder a bomba. Uhum, claro. E você acha que o reabastecimento necessita ser em ambiente hospitalar estéril, ou você acha aceitável fazer reabastecimento no ambulatório? Eu faço na minha clínica. Só assim, minha Uma clínica é... só, uma só clínica é top, né, cara? Eu estou falando assim nos mortais, né? Não, então assim, eu faço na minha clínica é dentro do hospital, né? Então, se você Uhum, não está dentro do ambiente hospitalar, eu recomendo levar o paciente para dentro do ambiente hospitalar, por quê? A dose é muito alta, né? Você vai injetar ali diluído, você pode injetar 200, 250, 300 miligramas de morfina. Se isso for subcutâneo, vai dar ruim, né? uhum, Então, eu recomendo ambiente hospitalar, mas não precisa ser no centro cirúrgico, né? Existe uma questão de convênio que leva ao centro cirúrgico por questão regulamentar, de cobrança, né? Mas como aqui não tem isso, então eu faço 99% na clínica. Uma clínica é uhum, dentro do hospital, então eu recomendo ambiente hospitalar, né? Mas não precisa ser no centro cirúrgico, não. uhum. Os mais puristas, doutor Carlos, acham que a bomba infusional deve ter exclusivamente morfina no Brasil. Nós não temos outro produto label no Brasil para o abastecimento da bomba. O que você acha disso? Eu não tenho nenhum paciente só com morfina. Uhum, Nenhum. Nenhum. A maioria absoluta é com morfina e ropivacaína. O que acontece é o seguinte, não é que você não pode usar. Você pode usar, só que a bomba, ela não tem validação pelos órgãos de regulamentação para você colocar outros medicamentos. Mas não é que você não pode usar. Claro que você pode usar. São todos medicamentos para uso intratecal, então você pode usar. A questão é uma validação do sistema, né? Tanto que você pega ali o PAC, por exemplo, só você olhar quem assina o PAC, né? Quem está no mundo da dor, se você olhar ali, acho que 70% da produção de dor dos últimos 20 anos está assinando o PAC, né? Então, você ali já vê que o próprio PAC recomenda aí praticamente todos os opioides que têm forma líquida, né? Vários anestésicos, cloridina e por aí vai. Tá? Eu não tenho nenhum uhum. paciente só com morfina, nenhum.
O Plínio tá judiando de mim hoje. Plínio, eu implanto na fossa posterior. Tem que falar essas coisas até baixo, né? É bem alto, bem alto. C1, C2, ou até na fossa posterior, nós já temos 13 casos. Quando tiver uma casuística maior, nós vamos publicar. Aí eu tomo um cuidado maior, né? Porque isso é um tema mais avançado para falar do que a gente alcança nessa aula. Eu falo isso quando eu dou aula de bomba em outras, né? Aí, por exemplo, eu coloco ele bem alto, nível bem alto, faço o teste previamente, evidentemente. E eu reduzo a dose, em vez de 50%, eu reduzo a dose em 80% e faço um ajuste mais calmo, né? Até achar a dose. Mas eu tenho aí 13 casos já, de catéter nível de C1, C2, ou até na fossa posterior. E eu não sou neurocirurgião, né? Mas eu acho que intraventricular também, em alguns casos, seria excelente, sabe? Infelizmente, a gente não tem esse neurocirurgião na equipe para implantar, mas eu gostaria de vir para esses casos, né? Mas eu implanto bem alto, bem alto. Quem retira, ela tem que ser retirada não por outros motivos, né? Ela tem que ser retirada porque ela é lixo hospitalar, né? A partir do momento que o paciente morre. E também, assim, para não ter desconforto familiar, né? Porque a bomba, quando ela está acabando, apita, né? Então, a gente já teve esse desconforto aqui na região. Um paciente foi sepultado em caixa alta, né? Aqueles túmulos que ficam acima da terra. E a bomba ficou apitando lá, né? Então, ela apita por um período, depois ela desliga. Mas é ruim, né? Tem gente que acha isso engraçado, eu não achei nada engraçado, sabe? Porque é bem desconfortável para a família, né? Assim, a gente foi comunicado que estava tendo um barulho esquisito à noite lá, ouvido dentro do cemitério. Aí falaram, gente, ou espera acabar de parar de apitar, ou, ou tem que exumar e tirar. Aí deixaram, mais ou menos ela apita, no máximo uma semana, 15 dias. Quando ela para de apitar. Mas ela é lixo hospitalar, por isso tem que retirar. Isso é dispensada como lixo. Isso aí, né, prof? Não tem mais perguntas não, professor. Bom, então, agradeço mais uma vez ao Cristália, ao Simpen pela oportunidade, a todo mundo que nos assistiu aí. E é uma honra poder partilhar isso. A gente sabe o quanto que eu gostaria que isso fosse uma tecnologia mais difusa, né? Pela quantidade de pacientes que podem ser ajudados com o uso da bomba intratecal. Então, infelizmente, a gente tem poucos serviços do Brasil que fazem aí de maneira ampla. E todos que fazem sofrem de muita dificuldade, seja dificuldade para conseguir um implante, seja dificuldade para liberação, seja dificuldade dos colegas indicarem. Então, é uma guerra diária, né? Uma guerra diária. E ajuda muitos pacientes, casos selecionados, né? São pacientes com doença avançada, refratária, que você não tem outra opção de tratamento, né? Agradeço mais uma vez ao Cristália pelo enorme apoio a esse projeto. Esse projeto aí está caminhando aí para a reta final, né? Espero também que agora, em setembro, esse mês agora, a gente está terminando de escrever, nós vamos publicar aí o artigo do meu doutorado sobre o uso do cateter epidural. Eu espero que com isso a gente consiga, é um estudo nacional que demonstrou um resultado bom, tem um estudo de viabilidade econômica também, que já foi até publicado na PenPractice. Eu espero que com isso a gente consiga, né, colocar o catéter no SUS e ter mais uma opção terapêutica para os pacientes aí que estão sofrendo aí pelo país, né? Deixa eu ver quem está aqui hoje, para poder falar as palavras em nome da Cristália. Maurício. Sou eu, doutor, estou aqui. Opa, Maurício. É sempre um prazer. Você sabe que eu não perco nenhuma, né? Já te Tá falei de isso. parabéns. Tá de Tá? parabéns. E parabéns pela aula excelente, mais uma vez, né? O Cristal é que se sente orgulhoso e está participando desse projeto fantástico aí. Pode ficar certo disso.
Obrigado, Maurício. Já são mais de 5.000 visualizações nas aulas, né? Então, isso deixa a gente muito feliz, né? Então, são médicos aí do Brasil inteiro e a aula vai lá, é um patrimônio que vai estar disponível. Excepcionalmente, as aulas estão no meu canal pessoal, que é o Carlos Marcelo Dor, YouTube/Carlos Marcelo Dor, porque a plataforma do Caminho Sem Dor, dentro do Instituto PEN Brasil, está sendo configurada, então logo, logo as aulas vão estar lá na plataforma do Caminho Sem Dor. Um grande abraço, muito obrigado, professor Paulo Renato. Lembrando que semana que vem vocês vão ter aula com o meu professor, mestre, amigo, uma das pessoas que mais me inspirou no mundo da dor, professor Paulo Renato, sobre o uso de opioides na dor no câncer, né? E na outra semana, no dia 25, também com o professor Paulo Renato, terapias intervencionistas da dor para paciente com câncer. Encerramos esse ciclo de dor oncológica e, posteriormente, a gente vai ter 1 ou 2 semanas de break e entramos aí na reta final do projeto com dor ortopédica. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, até semana que vem. Então, pessoal,